A tensão no Oriente Médio atinge um ponto crítico. Enquanto o Irã enfrenta os protestos mais violentos desde a sua revolução, Teherã adverte que qualquer ataque dos Estados Unidos vai resultar em retaliação. E Washington já começou a retirar pessoal de locais estratégicos. Seja bem-vindo ao G380 News. Antes de mergulharmos nessa análise, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossa cobertura geopolítica diária. E a questão central hoje é esta. A retirada de pessoal americano é uma medida de precaução para evitar um conflito ou é o silêncio que antecede uma intervenção militar iminente? Para mim, os sinais apontam claramente para uma jogada de pressão máxima. Já eu vejo o contrário. Para mim, isso é pura gestão de risco. É uma manobra defensiva diante de uma ameaça que precisa sim ser levada muito a sério. Então, a minha análise parte de um ponto fundamental. A fraqueza sem precedentes do regime iraniano. A gente está falando de mais de 2.000 mortos em protestos, uma economia devastada. Eles estão, totalmente encurralados. Nesse cenário, a retirada de pessoal e a comunicação confusa do presidente Trump não são sinais de medo, de forma alguma. São ferramentas. É uma guerra psicológica para deixar Teherã na dúvida, sabe? Sem saber se o golpe virá de dentro ou de fora. Washington está explorando uma janela de oportunidade que é única para forçar o Irã a ceder sem precisar de uma invasão. A ameaça às bases, na minha visão, é um blefe, é um ato de desespero. Olha, mas é exatamente essa vulnerabilidade que torna o regime iraniano mais perigoso e não menos. Um animal encurralado se torna imprevisível. E a ameaça de Teherã contra as bases é real. O aparato de segurança deles não está desmoronando. Eles ainda têm capacidade de retaliação. Um único ataque de retaliação poderia incendiar a região inteira, com consequências, catastróficas para a segurança e para o preço do petróleo. Retirar pessoal não é uma jogada de xadrez. É o procedimento padrão quando se tem uma ameaça crível. O maior perigo aqui não é um blefe, é um erro de cálculo, de qualquer um dos lados. Eu concordo que o erro de cálculo é o risco, mas eu argumento que a própria imprevisibilidade é a estratégia americana. Um oficial militar ocidental disse exatamente isso. Você tem fontes europeias e israelenses falando de um ataque iminente nas próximas horas, e ao mesmo tempo o Trump diz que vai esperar para ver. Isso não é por acaso, né? Se fosse só uma retirada para proteger o pessoal, a mensagem seria clara, unificada. Essa ambiguidade é deliberada, é para manter Teherã desequilibrada. Entendo. A imprevisibilidade pode ser uma ferramenta, ok, mas como os americanos controlam o risco de o Irã interpretar essa pressão toda como um sinal verde para um ataque preventivo? Qual é a trava de segurança aí? O regime já acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás dos protestos. Jogar com a incerteza num ambiente desses é, literalmente, brincar com fogo. Uma retirada clara, como uma mensagem de desescalada, faria muito mais sentido. Misturar isso com ameaças veladas é um convite ao desastre. Mas esse seu argumento assume que o regime iraniano perdeu completamente a racionalidade. Eu não vejo isso. Eles são brutais, mas não são suicidas. Eles sabem perfeitamente que não podem sustentar uma guerra em duas frentes. Uma contra a própria população e outra contra os Estados Unidos. A ameaça deles é muito mais para assustar os vizinhos, como a Arábia Saudita, a Turquia, e tentar impedir que eles apoiem qualquer ação americana. É uma aposta para dividir a região. Aí eu discordo. Você está apostando que a lógica de custo-benefício vai prevalecer. Olha, regimes sob pressão existencial muitas vezes colocam a sobrevivência ideológica acima de qualquer cálculo. Eles podem muito bem decidir que um ataque externo é a única coisa que pode unificar o país, calar a oposição interna e justificar mais repressão. Para a linha dura em Teherã, uma guerra pode ser vista como uma oportunidade, não uma ameaça. E nesse contexto, a retirada americana não é uma provocação. É simplesmente uma ação responsável. Resumindo meu ponto, eu continuo vendo as ações americanas como uma estratégia sofisticada de coerção. Eles estão usando a fraqueza interna do Irã para atingir seus objetivos com um risco que para eles é calculado. E a retirada de pessoal é só uma peça tática nesse tabuleiro. E eu concluo que estamos, na verdade,
testemunhando uma gestão de risco prudente na crise mais perigosa que a gente viu em décadas. A ameaça iraniana é real, o potencial de uma guerra regional é altíssimo e a prioridade de Washington é, corretamente, proteger seus cidadãos. Este momento pede cautela, não jogos psicológicos que podem facilmente sair do controle. Obrigado por acompanhar o nosso podcast de notícias G380 News. Deixe seu comentário abaixo com sua visão sobre esse tema e compartilhe este vídeo com quem busca informação de qualidade. Até a próxima!